Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Divã Cultural. Hoje tendo a honra de receber um jovem, promissor e versátil talento. Estamos falando da atriz, roteirista, cineasta, produtora Úrsula Monteiro. Ela tem toda uma formação internacional, depois de 11 anos em Nova York, e está para lançar em vários festivais, já foi lançado e continua a concorrer com o seu curta chamado Val. Daqui a pouquinho ela estará conosco falando um pouco mais sobre a sua trajetória. Boa noite, Boa Úrsula. Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem, Úrsula. Bom, Tudo antes da gente também. começar essa live, explicar o porquê da máscara, tá? Eu estou aqui com meu irmão sempre me ajuda nessa parte tecnológica, e nós Uhum. não moramos juntos. Ele trabalha numa área complicada, complexa da construção civil, então todos os cuidados ainda necessários por conta dessa época de pandemia. Então, Tá, legal, legal. você vê que está bem personalizado, o divã cultural. Sim, sim. Obrigada por me chamar aqui também para fazer parte Eu que desse agradeço, é um curso prazer estar aqui honrado. contigo. Eu gostaria de começar esse bate-papo com você revisitando a sua infância, né? Que Claro. foi ontem praticamente, né? Você é um jovem talento aí, com tanta coisa a nos proporcionar, né? Na área Uhum. de atuação, de direção, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Como é que nasceu em você essa descoberta da vocação para atuar, para tanto para o teatro quanto para o audiovisual? Sim, na verdade começou desde pequena mesmo, assim, desde os 6 anos de idade. Começou em casa mesmo, nossos pais, né, colocava eu e minha irmã para atuar, eu e minha irmã, a gente já entrava a gente já, né, fazia todo um teatrinho em casa, na Aham. varanda, já convidava, fazia convite para nossos pais Que e legal. escrevia, né, num papelzinho assim para convidar a família mesmo para assistir. Daí meu pai colocava tipo a câmera e já filmava a gente, enfim. E começou meio que assim, esse interesse, né, em atuar, aquela coisa, a gente via um palco e já queria estar lá em cima. Uhum. E até que um dia eu assisti, eu acho que com 7 anos de idade, eu assisti o Titanic, né, o filme Titanic. Titanic. Eu Uhum. falei para minha mãe, falei, gente, eu quero estar lá, eu quero fazer parte daquela realidade, mas eu não quero, assim, viver aquilo. Eu gostava daquela coisa de fingir, né? Sim, A sim. arte do fingir. Uhum. E, e daí minha mãe falou, vamos colocar ela no teatro. E daí começou, a gente foi no teatro local da minha cidade, Taubaté. Uhum. Eu entrei na Fego Camargo. E eles já estavam fazendo uma peça para o sítio Capão Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. E daí eles me colocaram num papel pequeno no começo. E eu falei, não, mas eu quero fazer o papel Daquela da boneca formiga, que era a toda. formiga e a cigarra, né? Uhum. O teatrinho lá. Eu falei, não, eu quero fazer parte da formiga. Daí eu fui fazer o teste para fazer a formiga. Ah, E assim, e sempre veio com muita naturalidade para mim, sabe? Assim, sempre tive essa paixão mesmo, né, pela interpretação. E daí eu comecei aí. Então, para mim foi um grande, né, surgimento eu tinha muita vontade, muita paixão para aquilo e era meio que, eu acho que quando eu era criança, era meio que parecia que era a única coisa que eu sabia fazer, sabe? Porque na sim, sim. escola, assim, tipo, nossa senhora, os professores me odiavam, assim, sabe? O que a gente Uhum. faz com essa menina lá na frente? Uhum. Mas o teatro sempre veio, assim, com uma naturalidade muito forte para mim. Uhum. Então eu sempre tive essa paixão e eu gostava muito de interpretar, gostava muito de atuar, de dirigir, dirigir outras pessoas também. Então começou a partir de então, né, no teatro local da cidade. Depois, aos 16 anos, a gente foi para São Paulo,
onde eu fiz o Macunaíma, né? Macunaíma, a É, mas escola, né? Oi? A escola Macunaíma, né? Sim, em São Uhum. Paulo, que era tipo todo final de semana, minha mãe me levava para lá e até ela acabou se inscrevendo para fazer Opa, que o teatro, legal. já que eu vou ficar aqui esperando, vou fazer teatro É, também. fazer teatro, que bom. E foi isso. E daí depois, com 17 anos, eu fui para o Canadá. Sim. Eu acho que eu sempre tive esse sonho de querer, na verdade, fazer. Eu acho que, né, crescendo, a gente assistindo esses filmes americanos, essas coisas, eu acho que eu sempre tive essa vontade de estar num filme americano, né? Uma grande produção, né? Exato, Uhum. uma grande E aí produção. você foi também aperfeiçoar a tua fluência, né? Sim, O então. inglês. Daí eu fui para o Canadá porque eu não sabia falar nada em inglês. Uhum. Então, primeiramente eu fui para lá, fui aprender inglês, me enfiei, né, em uma escola de inglês, depois fazer estágio e depois eu vim para Nova York logo em seguida, aos 18 anos. E eu entrei, né, numa escola de teatro, de atuação. Primeiramente eu fiz a New York Film Academy, que era só um workshop pequeno. E uma das Sim. professoras comentou sobre fazer o curso da Atlantic Acting School, que era um dos estúdios da NYU, da New York Uhum. University. E eu falei, então tá, vou lá, vou fazer teste, me enfiei para fazer o teste, tudo, me inscrevi, acabei passando, acabei fazendo o conservatório. E essa paixão sempre, assim, foi muito... Não sei, assim, foi bem difícil, assim, no começo, porque minha fluência, assim, apesar de eu já ter a fluência em inglês, não era... O inglês ainda tava, tipo, travava às vezes, sabe? Tinha muitas palavras que eu não entendia direito. É. Então, E a conversação é a parte mais difícil, né? A sim, conversação é. ainda mais fazer os teatros clássicos, né? Uhum. Então, para mim, eu tive bastante dificuldade. Então, eu fiz muita aula de speech. Fazer aula de speech uma vez ou duas vezes, às vezes 2 vezes por semana. Para realmente, assim, mais para pegar a fluência e reduzir o sotaque o máximo possível. Sim. Para você, né, ter mais um leque mais aberto de, de conseguir outros papéis, tudo, né? Possibilidade, né? Tem possibilidade e as pessoas entenderem você no palco, né? Isso que é uma coisa bem importante. E também estamos numa cidade de Nova York onde milhões de atores, né? Então, A cultura pulsa em cada esquina, né? A cultura pulsa sim, em cada e esquina. bons, né? Então, esses são É, atores bons, né? Então, é. é, é, você tem que, né, tipo, estudar e se aprimorar, aprimorar. Sempre estar estudando novas técnicas, tudo. E daí, nisso, eu já me especializei mais na parte de direção. Eu fui para Marymount Manhattan College, onde eu aprendi mais sobre roteiro, sobre direção. Mas, assim, sempre foi muito voltado para o teatro, né, no começo. Sim. Depois, quando eu me formei, né, na faculdade, tudo, eu comecei a fazer bastante teatro, assim, em lugares mais de comédia, sabe? No Pitt Improv School, daí depois a gente apresentava, depois a gente formou um grupo de teatro que a gente se apresentava sempre. Uhum. E depois eu comecei a fazer pequenas participações em curtas metragens, assim, Sim. de outros diretores que estão começando, Uhum. de produções, assim, independentes e pequenas. Uhum. Uhum. E isso, assim, foi muito legal, né? Porque a gente vai, né, crescendo cada vez mais o seu network, a possibilidade, né, de estar atuando em outros lugares. E daí, depois disso, passou um tempo, a pandemia veio Uhum. e o teatro meio que ficou para trás, assim. É, é. Ou Uhum. né, virou online as coisas. É, é. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de passar uma temporada grande no Brasil. Então, eu fui para o Brasil achando que ia ficar um mês, mas esse um mês virou 2, 3, 4 e foi se Uhum. prolongando cada vez Uhum. mais. A gente não tendo noção, né, o quanto
quando que iria acabar. E eu comecei a escrever um roteiro nisso, né? Um roteiro que eu já havia trabalhando um pouco. E também coincidiu com alguns eventos que teve, né, da pandemia. A questão dos presos fugindo, né, na minha cidade de Taubaté. Eu sabia que eu queria usar isso pro meu filme. E eu sabia que daí assim eu comecei, né, a pegar várias situações que estão acontecendo e comecei a criar, bolar esse roteiro. E eu vi que muitas produções, elas ainda, produções pequenas, elas ainda estavam acontecendo. Então, tipo, então era possível, porque eu estava tendo uma produção pequena, com qualidade boa. E eu vi que, claro que é possível, né? Se eles estão aí me pegando, se o cara tá fazendo live lá no YouTube, por que eu não posso fazer uma produção de filme pequeno? E daí... E você também tinha todo um contingente, né, de pessoas, porque eu acredito que esses streamings, Netflix, American Prime, no início deu aquela parada também, né? Exatamente. Então você teve uma massa de profissionais que estavam estagnados, né? Então, e coincidiu com isso também. Grandes, né, profissionais que trabalhavam nesses projetos grandes dessa, né, Netflix, tudo, estavam sem, porque eles fazem freelas e estava sem nada acontecendo. Então, para mim, foi uma grande, assim, oportunidade mesmo, né? De fazer outras pessoas se envolverem com o seu projeto, quererem fazer parte e querer, né, fazer esse projeto acontecer. Então, foi meio que achar os limões e fazer uma limonada daquilo, né? Quer dizer, veio como um sopro de esperança, né, para aquelas pessoas, né? Tipo exatamente. assim, Que eles o audiovisual sobrevive, né? Muitos desses profissionais trabalhavam em empresas muito grandes, né? Então, querendo ou não, eles são pessoas extremamente talentosas, que viram uma oportunidade de colocar o próprio nome num projeto. Filme, no projeto. E foi isso. Daí, depois que o curta, né, foi feito tudo, a gente, na verdade, terminamos agora só em meio de julho. A gente encerrou e já começamos a mandar para festival, tudo. E já começamos a entrar em vários festivais, então isso foi bastante né, gratificante de saber que as pessoas estão gostando. E é isso. Você, daí, inclusive... depois do filme, a gente também já emendou uma websérie. A gente começou a fazer esse projeto que é para as mulheres, né? Que é de comédia também. Eu acho que, voltando um pouco na minha história, como eu já fazia bastante, né, teatro de comédia aqui nos Estados Unidos, né? Eu fiquei com essa vontade de fazer uma websérie tipo de comédia. Que seria o Nevermind, Nevermind. Sim, o Nevermind. Que a gente está ainda terminando a pós-produção. E daí já emendou, a gente já filmou tudo, já estamos terminando com a pós e já vamos, né? Daqui a pouco já vamos lançar. No final de setembro. Uma coisa que eu acho muito bacana em você é que, além da questão do talento, né, para representar, é esse espírito empresarial que você já tinha, da produtora, né? Que aqui no Brasil não é muito comum, lá fora talvez seja mais, das pessoas, eu não vou esperar me chamar, eu mesmo vou e coloco meu projeto, né, na praça. E essa garra, de onde veio essa garra dentro de você para batalhar pelo seu próprio projeto? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que é muito gratificante você escrever um roteiro assim. E quando você faz parte de um projeto de outra pessoa, é gostoso, é muito gostoso, é legal, é legal. Mas quando você faz uma coisa que vem de você, assim, né, com as suas palavras, e você que deu vida para aqueles personagens, e você vê, tipo, outras pessoas falando, discutindo o personagem, falando, não, mas eu acho que o personagem faria isso ou aquilo, eu fico tipo, gente, mas eu criei personagem. Então, assim, é muito... assim, é demais, assim. E eu acho que aqui, que nem você falou, aqui nos Estados Unidos, eu já vinha visto... Nossa senhora, eu às vezes travo com o português aqui. Às vezes eu
muitas pessoas já fazem esse tipo de coisa, de colocar o próprio ator é o produtor, né? Uhum. Porque a gente... porque assim, quando você faz teste para várias coisas, eu acho que você espera muito do que onde que as pessoas vão te colocar, né? Falar, o perfil dela é esse, pronto. Daquela caixa. Mas aí quando você faz uma coisa que é sua, é uma coisa que, tipo, você tem a liberdade de colocar você na caixa que você quiser, né? Sim. Você coloca... E você vai montando o seu próprio portfólio com diversas nuances, né? De forma autoral. Quer dizer, quando forem te chamar, ela é bem comédia, bem drama, quer dizer, você mesmo montou. Né? Exatamente. E você, né, escolhe onde você... E que você quer fazer parte, né? Que tipo de personagem você quer atuar. Então, eu acho que... Cara, eu acho que pra mim, ter escrito, ter dirigido... dirigir junto com o Bruno também, ele me ajudou na parte de direção, a gente fez juntos. E, assim, foi demais, assim, foi muito, assim, gratificante. Esse foi o primeiro curta que você dirigiu? Primeiro curta que eu escrevi, dirigi e atuei. E então, assim, eu acho que acompanhando todos os processos e falando... Porque muitas vezes eu acho que já vinha vindo... Eu acho que quando você atua nas coisas dos outros, tem muita coisa assim que você não gosta, mas você não tem a voz de... Você não, né, você é contratado, então você não fala, olha, eu não concordo. Vou falar, cala a boca. Faz o que eu tô mandando, né? Então, eu acho que eu sempre gostei muito de dar minha opinião, assim, sabe? Questão de... Quando vinha, né? Essas coisas, né? De atuar, tudo. Então, eu acho que você ter autonomia, né? Para você mexer o que você quer e poder fazer o que você quer do jeitinho, né? Mas, claro, tem que estar sempre, né, colaborando com outras pessoas. É muito importante a voz de outras pessoas, a opinião, a perspectiva de outras pessoas. Eu tento escutar o máximo possível. Muitas vezes eu tento até... eu escuto o que a pessoa fala, deixa eu pensar sobre isso. Eu preciso pensar. Aí você vai elaborar. Eu não quero falar, não gostei que você falou, faz do que eu quero, né? Tipo, daí, porque senão não fica uma coisa, você não colabora com ninguém, é só você dando autonomia naquele. Não. Então, não, isso que você está falando, desculpe te interromper, mas me veio uma lembrança. Eu entrevistei alguns meses atrás aqui o ator Stepan Nercessian. Então, quando ele estava fazendo uma novela da Jeanette Claire, por conta da censura, o personagem dele não poderia ficar namorando uma mulher muito mais velha do que ele, que ainda não estava separado do marido, aquela coisa toda. Então, a Jeanette Claire, amiga dele, ligou, poxa, Stepan, talvez eu tenha que terminar o romance de vocês, porque a censura está em cima de mim. E aí ele, ator, deu uma ideia para a Jeanette Claire, que já tinha uma experiência de folhetim imensa. Ué, por que você não casa eles? Porque aí a censura sai do teu pé. Então, é isso mesmo. Então é isso que você está dizendo, quer dizer, é a coisa de, às vezes, tudo bem, o projeto era dela, mas não estava vindo aquela ideia que o ator, tão comprometido com o personagem, foi lá e deu o caminho, o atalho. Né? Exatamente. Exatamente. Vendo outras pessoas, né, tipo, falarem qual o melhor da história. E meio que foi isso, né? Eu gostei bastante, assim, de ter essa autonomia em cima de um projeto. Tudo. E o que eu acho muito bonito de você, eu acho que você talvez esteja representando para essas novas gerações o resgate de uma coisa que já existia lá no início, vamos falar em termos de cinema, né? Você pega o Charlie Chaplin, por exemplo, ele escreveu os roteiros, ele fazia a música, né? Eu me lembro que em Luzes da Cidade, ele chegou a passar mal, ele teve um problema que ele foi acamado, foi para o hospital, que ele não conseguia resolver aquela cena da florista cega. Como é que a florista cega ia perceber que ele era um cara rico, que estava indo para o hotel? E aí ele bolou o seguinte, ele se recuperou do hospital quando ele teve a ideia, ele saiu dali. Não, eu vou estar sendo perseguido pela polícia, ele estava sempre um guarda atrás dele, né? Querendo meter ele na cadeia, o genial vagabundo. E aí ele abrindo a porta dos carros e tal, para fugir da polícia, ele entrou dentro de um carro, de uma limusine. E a cega já estava habituada a ouvir aquele bater de porta de limusine.
Na hora que ele saiu correndo, ele deu de cara com ela muito bonita, ela oferece uma rosa, senhor. Aí ele diz assim, ela está pensando que eu sou rico. Então ali foi a aproximação. Agora demorou semanas até ele resolver aquela questão. Então isso que eu acho que é muito legal e queria até te perguntar isso. Durante o Val, houve alguma cena que demorou mais para você chegar à conclusão? Não, eu ainda não sei bem o que eu quero, mas eu quero que seja diferente disso aqui. Que te deu mais trabalho? Sim, então, a parte do... Na verdade, a gente mexeu no roteiro até na hora. Então, a gente mexeu bastante nas coisas. A parte que o Matheus está entrando, né, no avião, tudo, a gente colocou bem depois, assim, alguns dias antes da produção. Eu tinha mostrado, né, o roteiro para uma amiga minha, ela falou, por que você não coloca o Matheus, né, já que o seu pai tem um amigo que tem um avião, né, que era do coisa, coloca o avião, né, porque daí vai aparecer, vai dar né, vai parecer que é um pouco maior a produção, tudo, não sei. Então tá, vamos ver como é que encaixa isso, onde que encaixaria. Daí a gente bolou, então, em vez do Matheus, tipo, desaparecer, a gente vai colocar ele indo embora, então. Daí a gente colocou isso no meio do roteiro, daí a gente teve que acrescentar mais uma meia diária, mudamos tudo, o teve que se matar. Daí a gente muda as coisas tudo um pouco, mas ajustamos, assim, né, a situação. E daí a Mariana, que estava com a direção de fotografia, ela entrou no avião para fazer a filmagem. Daí o Bruno, que estava co-dirigindo comigo, pegou a câmera e começou a filmar do nada. E ele colocou essa imagem no filme, porque a imagem ficou demais. Mas, assim, essa parte ficou um pouco bagunçada, mas encaixou muito bem na história. E sim, teve várias, assim, coisas, ajustes que, tipo, fazendo, porque, querendo ou não, os ensaios foram tudo online, não foi presencial. Então, quando a gente chegou para ensaiar no dia, muita coisa ficou, tipo, ficou estranho, né? Tipo, a gente estranhou no começo, falou, nossa senhora, tipo, isso não tem nada a ver com a gente ensaiou, né? A gente acha que funciona só ensaiar no online e, tipo, não funciona, não é a mesma coisa, né? A química, a conexão, né? Você com um ator e o outro, é muito importante você estar presente para os ensaios. E quando a gente, né, no dia lá, na hora que a gente foi fazer, tava bem diferente, assim. Então demorou um pouco, assim, para pegar. Para mim, eu fiquei um pouco assim. Dá aquele medinho, né? De tipo, ai meu Deus do céu, será que vai sair bem feito o negócio? Mas acabou saindo, assim. Eu acho que ficou bem legal. Eu acho que tem muita coisa que eu mudaria, assim. Mas tem muita coisa que, cara, ficou sensacional, assim. Não tenho que reclamar. Mas é isso, eu acho que você vai fazer, e cada vez mais que você faz, mais você aprende. Vai cada vez aprimorando. Embora essa autocrítica, uma coisa que eu já vou te adiantar, vai persistir sempre. E quanto mais perfeccionista você é, e ainda mais se você for do meu signo, virginiano, aí terrível. Aí vai ser perfeccionista ao cubo. O maior problema é essa coisa de querer as coisas perfeitas, né? Querer as coisas que saia totalmente do jeito que você imaginou. Mas isso é ótimo. O artista dá aquela angústia, mas para o público é maravilhoso, porque sempre vai ter o melhor de você. E a prova disso é que você já, apesar de estar concorrendo em muitos festivais, você já ganhou o prêmio de melhor diretor, né? Sim. Corrija a minha pronúncia, que eu também sou Oniros Film Awards, melhor atriz estreante no New York International Film Awards, né? Então, como é que foi para você o seu primeiro texto, o seu primeiro filme, já ter essas duas premiações? Olha, para mim, eu acho que, cara, foi sensacional, assim, você já começar a se receber, né, os prêmios e começar a entrar em festivais que tem nome, né, que é conhecido, tudo, é muito gratificante, eu tenho muita gratidão por isso.
É porque, assim, quando você termina um projeto, você nunca sabe o que que as pessoas vão achar, né? Você, Uhum. tipo, a sua família vai falar que tá tudo maravilhoso sempre. E teus amigos também. Então, assim, você nunca sabe o que realmente esperar, né? Qual a opinião sincera, assim. Mas claro também que você não quer escutar alguém É. falar, nossa, foi péssimo. Tipo, desiste Sei. disso, né? Eu sei, aquela opinião mais neutra, de alguém que nunca te viu na vida e dizer que gostou do teu material. Exato, exato. Então, assim, você nunca sabe o que esperar, você nunca sabe o que as pessoas vão achar do seu projeto. Uhum. Então, eu acho que ter nesse. Colocando em festival, quando a gente começa a entrar em festivais e receber awards de alguns, eu acho que você vai começando a entender, né, a qualidade, o enredo, tudo, o quanto que foi bom, o quanto que as coisas que deveria melhorar, tudo. Uhum. Então, acho que você vai entendendo como que tá reagindo para as pessoas, né, que estão assistindo. E o legal dessa relação de festivais é que alguns deles são festivais que são muito visados para indicações para o Oscar. Como é que você se viu em relação a isso? A ansiedade já bateu? Sim, o Rhode Island Film Festival. Sim, é um festival grande, é um festival bastante grande. Que nem eu falei, é muito legal a gente ter chegado, né, até o Foi, deu final. uma Porque pequena quando travadinha. eles... Oi? Oi, desculpa. Vol- Tá voltando. Ih, travou um pouco. Travou um pouquinho. Eu acho que quando você... Ai, esqueci, desculpa. Qual que é a pergunta mesmo? Como é que está a tua ansiedade sabendo que alguns desses Ah, festivais sim. são muito visados para o Oscar, né? Uhum. Sim, então, exatamente, eu liguei para eles, né, perguntando, o filme entrou, tudo, e tendo o feedback deles falando, sim, o seu filme ficou como semifinalista e chegou, né, até semifinal, tudo, e assim, é muito gratificante. Eu falei, nossa, mas quantos, né? Eles falaram, mas eu acho que teve mais 6.000 filmes, né, que foram colocados, né, se inscreveram. Então, o fato de você ter conseguido chegar na semifinal foi, assim, sensacional. Foi bem incrível, assim, de saber. Agora, uma curiosidade: o papel do diretor junto ao editor, qual a importância dessa sinergia para que as cenas fluam da maneira como você pensou? Cara, o papel do editor é muito importante. Ele que vai decidir sua história. Ele que praticamente vai decidir sua história. Eu geralmente, assim, eu gosto de colocar. Eu tenho, assim, bastante. Eu encontrei um editor que eu amo, o Edu. Tipo, ele é sensacional, super talentoso. Então, assim, eu confiei bastante nele, assim, nesse processo. Eu coloquei, falei, deixa ele fazer. Ele falou, Andressa, geralmente eu gosto de eu fazer. E depois você vem e dá seus comentários e a gente faz junto. Não, tudo bem. Eu, claro que cheguei a fazer a minha edição, para ele ver o que eu gosto e o que eu não gosto, porque eu adoro, né, dar minha opinião. Mas daí ele fez uma versão dele e ficou assim sensacional. Eu falei, eu gostei de várias coisas, mas vamos sentar e vamos misturar essa edição que eu fiz com a sua, né? Claro que 90% foi a edição dele, mas teve várias coisas que eu gostaria de mudar. E eu acho que é muito importante isso, porque ainda mais você que escreveu, né, a história, o diretor que tá contando a história, né, daquela pessoa, daqueles personagens. Então é muito importante você sentar do lado, né, do editor e fazer esse processo junto, fazer esse Uhum. processo de uma maneira que você sabe as cenas que você gostou mais, sabe? Você como diretor, você sabe. Ainda mais eu como diretora e atriz, eu sei onde que eu gosto, né? Que eu tenho, esteja atuando quando eu não gosto. E estando lá também, né? Durante a produção, tudo. Porque, querendo ou não, as pessoas da pós, elas pegam
tudo o material depois. Então, assim, é muito, assim, é essencial, para mim é essencial. Eu acho que o diretor tem que estar do lado do editor e fazer a primeira versão junto, assim. E depois pode fazer, tipo, afastado, né? Tipo, a gente pode fazer até online depois, mas essa primeira versão eu acho que é extremamente essencial. Porque você que escreveu a vida daquelas pessoas e agora tá tudo na mão do editor para decidir qual vai ser seu filme, né? E por mais que talentoso que a pessoa seja, tipo, vai ser a história na visão dele daí, no caso, entendeu? E é bastante importante que você coloque um pouco a sua visão, né? É muito importante que você coloque a sua visão, ainda mais eu que escrevi o negócio. Então, mas assim, ele na verdade, ele mudou voltando aqui, pensando bem, ele mudou o roteiro. Ele mudou, ele falou, olha, eu acho que ficou melhor desse jeito. Então, tipo, e teve a história, né? Ela volta pro passado, duas fases diferentes do filme. Antes era uma coisa só. Ele falou, vamos colocar separado. Legal. Como isso fica. Ficou sensacional. Eu falei, nossa, vamos colocar isso então. Então, eu acho que tudo é Ih, gente, desculpa as palavras. Colaborar com outras pessoas, tudo. E esse diálogo com uma pessoa que você já tem afinidade, né, tanto no pessoal quanto no profissional, é fundamental para as coisas caminharem juntos. Porque vocês acabam se entendendo no olhar, né? Sim. É aquela coisa de... A gente entende no olhar. E é engraçado até, né? Porque também você vai pegando a maneira que a pessoa trabalha e daí quando você vai pegando aquilo, você já vai saber, você já sabe que a pessoa vai gostar, que não vai gostar, as coisas, né? Tipo, vai encrencar, que não vai. Então, as pessoas, né, da pós do meu filme, o Val, eu já chamei para o próximo projeto, que foi a websérie. Daí a gente já colocou, né, no próximo projeto, e daí foi o mesmo editor, a mesma pessoa que fez a trilha, e assim foi indo. Mas bastante gratidão, assim, de tudo, dessa jornada, tudo. É muito legal. O cinema ele tem muito, não sei se você concorda comigo, essa coisa também do teatro. Essa família do teatro também se estende à família do cinema. Se você pegar grandes cineastas, você pega o Ingmar Bergman, por exemplo, ele sempre utilizou, a maioria dos filmes dele, aquele mesmo diretor de fotografia. Né? Se você, na verdade... Então, aí você mas sabe por quê? Porque eu acho que é tão difícil achar alguém que encaixa na linguagem que você quer. E você não quer ficar falando para a pessoa mudar o jeito que a pessoa trabalha, né? É chato falar, tipo, não, eu não quero que você trabalhe desse jeito. Então, por que você está contratando a pessoa, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de casacos profissionais que eu estou contratando, tô vendo, porque é difícil você e custa, né? Custa bastante você contratar profissionais bons assim, com bastante qualidade. Então, quando você acha alguém que entende a sua linguagem, que trabalha do jeito que você gosta, você quer chamar a pessoa sempre para aquele projeto, né? Tipo, funciona, tá maravilhoso, por que não? Né? Não teria... Era como o Hitchcock com a trilha sonora. Você não imagina outra trilha sonora para Psicose. Sim. Se não fosse o Herman ali, né? Exatamente. Daí aquele diretor acaba assim, ficando sempre, né, com aquelas mesmas pessoas, né? Mas eu acho que é isso. E você vai descobrindo. É assim, claro que eu gosto de, né, chamar outras pessoas, tudo também. Chamo, porque não sempre, né, aquelas pessoas estão disponíveis para aquilo, ainda mais, tipo, a gente fazendo sempre uma correria, sempre uma correria, né? Aliás, uma pergunta interessante para você, falou da correria, a gente sabe que cinema é uma correria, né? E é um processo completamente diverso do teatro. Você começou pelo teatro, né? Sim. Quando você migrou para o cinema, como é que ficou essa paixão? Era uma atriz dividida entre dois meios de se comunicar ou dava para essas duas paixões conviverem juntas?
Olha, essas duas paixões conviviam junto para mim. Uhum. Eu comecei com teatro porque também era o que estava disponível Sim, sim. sendo, né, criança desse jeito, era o que tinha lá, né? Tipo, então, assim, eu acho que é muito importante, eu acho que é bem parecido um com o outro, é você encaixar aquela arte, né, e modelar aquilo para dentro da câmera. E Sim. saber fazer os dois é bem diferente, né? Porque o teatro você tem que é tudo mais, né, ampliado, tudo as coisas. Então, quando você transforma aquilo dentro da câmera, tudo, né, tem que minimizar mas a verdade, né, do que você está falando tem que estar lá, né? Sim, sim. A conexão tem que estar lá, a verdade entre um personagem com o outro tem que existir. Então é muito importante que eu acho que hoje em dia o ator tem que saber fazer os dois. Os dois. Tem que saber fazer os dois, não adianta, entendeu? Eu acho que Até porque agora com a pandemia, com esse híbrido, né? Até porque agora, na época de pandemia que a gente está vivendo, com esse híbrido de teatro e cinema online, está cada vez essas linguagens se aproximando mais, né? Exatamente. Exatamente. Ainda mais que tudo migrou, né, para o audiovisual, né, durante a pandemia, tudo. Então, para mim, foi uma oportunidade de poder começar a fazer cinema, né? De focar mais nisso mesmo. Mas claro que, tipo, se eu for chamada para fazer uma peça, eu nunca vou falar não. Porque também é diferente. A diferença, eu acho que do teatro é uma coisa... É aquilo, né? Aquilo lá na hora, aquele frio na barriga, vamos lá, vamos fazer... Tipo, é o que sair, né? Daquilo. E o cinema, não, você pode trabalhar mais vezes, modelar mais vezes, mas também chega uma hora que se você pode fazer várias vezes, mas chega uma hora que vai sair aquilo que você fez. Mas também tem um lado muito gratificante de você poder, eu no caso que dirigi, escrevi o negócio, de poder mudar e fazer do jeito que você gosta. Quer, né? Que saia. Mas... Agora, a tua ideia como roteirista sempre foi para o cinema ou você também já tinha arriscado algum roteiro para o teatro? Na verdade, foi para o teatro. Na verdade, eu comecei a escrever roteiros para teatro na faculdade mesmo. Sim, sim. E eu não imaginava que eu tinha talento para isso, sabe? Na verdade, eu começava a escrever histórias do próprio dia a dia, de situações entre você e suas amigas, e o que aconteceu, de alguns eventos que aconteceu tudo, e comecei a escrever teatro, e a gente fazia sempre, tipo, um reading, né? A gente sentava na mesa e todo mundo lia a sua peça. Você falava, lê pra fulano de tal, e daí você lê, as pessoas, né, lendo aquilo, atuando, as coisas que você escreveu, e daí você via as risadas vindo, tudo. Eu acho que daí você começa a entender, essa parte é engraçada, as pessoas entendem. Daí tinha parte que você nem sabia que era engraçado, né? Tinha parte que você nem entendeu que era engraçado, e as pessoas, tipo, acharam humor naquilo, e outras coisas que você propositalmente colocou pra né, ter humor, e ninguém riu. Então, assim, você vai começando a entender como é que as pessoas captam, né, suas histórias, sua história que você escreveu. Então, assim, começou no teatro, e depois nesse grupo de teatro que eu me juntei, logo pós-faculdade, que daí a gente escrevia e já bolava toda uma produção, que a gente já fazia aqui mesmo em Nova York. E daí, com isso, eu comecei a escrever para, né, websérie, em formatos de websérie durante a pandemia, antes de eu pensar em fazer um curta. Falei, vou fazer no meu próprio celular. Mas daí fui fazer no celular, ficou péssimo. Eu falei, gente, Se bem que tem muitos... Opa. Voltei aqui, desculpa. Se bem que tem muitas escolas de teatro, pelo menos frequentei muito aqui, por conta das matérias do Divan Cultural, a Escola de Atores Wolf Maia,
E ele fazia um concurso, né, em que você tinha que filmar com o celular. A condição era essa. Você tinha que filmar a tua cena no celular. E é muito criativo, né? Porque você não está ali tanto preocupado com a forma, você está preocupado com o conteúdo, né? A forma vem depois, né? A forma vem depois. É, exatamente. É o storytelling, né? Que é o mais importante. Só que o que aconteceu? Tinha algumas websérie que eu escrevi que fazendo, né, manualmente, eu em casa, na minha própria casa fazendo, às vezes não encaixava. Por quê? Porque eu precisava de né, o Ideal Boyfriend, que é uma das sketches que eu escrevi para o Nevermind, ela precisava de uma certa produção, assim, de pós, assim, porque era sobre internet, daí o casal, né, terminando um com o outro, a internet falhava no meio, então, assim, precisava daquela efeito especial. Então, assim, mas é muito possível, né, você escrever, você bolar uma história que encaixe para você gravar no próprio celular. E a gente fez bastante isso até no começo. A gente fez bastante pelo próprio Zoom. A gente fez algumas peças, assim, não é peça, né? No caso, seria tipo uma websérie mesmo, feito pelo Zoom. Mas daí eu vi que, tipo, nossa, eu quero fazer uma coisa um pouquinho maior, um pouquinho mais de qualidade, porque, querendo ou não, a competição ainda é muito grande, né? Ter seu espaço nessa vida que a gente está vivendo hoje, né? Você entra na Netflix, tem 300 coisas para assistir. Então, por que alguém ia parar no meio da internet para ver uma coisa que você fez, se o som não vai estar bom, né? Então, assim, qualidade, querendo ou não, infelizmente é uma coisa muito importante ainda. Mas isso não impede de você pegar o seu celular e fazer um storytelling, uma pequena sketch, porque realmente o conteúdo é bem importante. Agora, eu não quis te cortar, né? É hábito de psicólogo, não liga não. Você estava tão à vontade que eu deixei prosseguir. Mas você falou, engraçado, eu ia falando uma palavra aqui em inglês em vez de em português. Aí me veio essa pergunta. Quando você fazia peças aqui, por exemplo, Shakespeare, uma coisa é você ter a tradução aqui. Aí você vai para lá e interpreta Shakespeare no original. Mudou muita coisa da tua percepção da obra shakespeariana a partir disso? A partir da linguagem, você fala. De falar na própria língua de Shakespeare ou não? Oh, completamente. Completamente. Assim, já é super difícil o próprio português, imagina em inglês. E para eles já é difícil, né? Entender o que o Shakespeare está falando. Eu acho que para o próprio americano já é... Tipo, eu lembro que minhas aulas na faculdade de Shakespeare, tipo... tem muita coisa, né? Muito simbolismo, muito Shakespeare falando dos pássaros, porque significa... quando eu estava fazendo uma cena que era da Juliet, que eu era Juliet, e ela fala ela compara... agora não vem o nome dos pássaros na cabeça, mas ela estava comparando o pássaro da manhã com o pássaro da noite, porque o Romeu tinha dormido no quarto dela e eles perderam noção do horário e ele tinha que sair da casa dela antes que, né, os pais cheguem, antes que as pessoas vejam que ele estava lá. E ela fala, mas a maneira que ela fala, né, que ele tem que sair, ela fala, nossa, porque o pássaro da manhã cantou e a gente achou que era o pássaro da não sei do que, mas ela não fala o pássaro da manhã, ela só fala o pássaro, né? Então, assim, você entende, até você entender que ela está comparando os pássaros, porque isso que é a situação que está acontecendo. Então, assim, meio que parece até códigos, assim, né? Sim. No próprio roteiro. Você começar a entender esses tipos de linguagem, né? O que ele fala quando ele quer dizer... ele usa bastante elementos da natureza, né? O Shakespeare que tem um outro tipo de significado. Então, assim, para mim é difícil. Bem, assim, não é a coisa mais simples que tem, não. Assim, interpretar Shakespeare é uma coisa bem complicada, assim. Mas, assim, eu gosto muito de assistir. Mas, particularmente, eu gosto mais de fazer coisas contemporâneas, assim.
Realmente é uma coisa que eu tenho mais paixão, assim, para minha carreira de atriz. Mas eu gosto de assistir tudo. Aqui tem bastante Shakespeare, tipo, no parque, tudo, que as pessoas vão sempre no verão e assistem todo o teatro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, quando você disse que começou pelas comédias, né? Eu fiz muitas comédias. E se você pega, principalmente no mercado norte-americano, grandes atores que depois se revelaram no drama foram grandes comediantes também, né? Uhum. Você tem o Hanks, tem o Robin Williams, né? Richard Dreyfuss, né? Então, você como atriz, você acha que a comédia te dá uma base legal para depois poder encarar um drama? Porque nem todo ator que começa pelo drama faz bem uma comédia. Mas se você for ver, a maioria dos bons comediantes se tornam bons atores dramáticos. Eu acho sim. Eu acho que um comediante é muito mais difícil você ter aquele timing, né, do humor, você saber, né, entender o que a audiência quer de você. Eu fiz bastante também aqui improvisação, né, que é sempre voltada mais para a comédia, completamente. E você ter esse timing de saber o que falar, na hora que falar, e ter que soar, né, com humor, é muito difícil, não é simples. E isso dá uma base, assim, sensacional. Eu acho que você sabendo, né, esse timing, esse humor, né, da onde vem, e saber transformar aquela situação em humor, né, de uma maneira que não fica uma coisa forçada, eu acho que é um talento isso. Eu acho que realmente é um talento. Eu acho que é treino também, é bastante treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você assiste, melhor você fica. Quanto mais você vê outros comediantes, melhor você fica. Quanto mais você entende o que é engraçado, por que é engraçado aquilo, você melhora. Então, isso foi assim, na verdade, eu estava fazendo, depois da faculdade, eu fiz tipo um work study, né, na Pitt Improv, que era que você trabalhava e ao mesmo tempo você faz aulas de graça nesse curso de improvisação. E nesse lugar que eu trabalhava, era um lugar que você pode até, tipo, ver o que está acontecendo, né? Que eles estão tendo performance, tipo, das 7 da noite até as 10 horas da noite, sem parar. É um grupo de teatro atrás do outro. Então, eu comecei a assistir muito grupos de teatro. E daí você entendendo que aquilo... Daí você começa a ver, daí você começa a entender o que é engraçado, o que não é, por quê, onde que tá. E daí você começa a pegar aquilo pra você, né? Tipo, pra você colocar nos seus roteiros e também na própria improvisação. Pra você saber colocar. Então, é muito importante você ver e treinar, eu acho. E realmente, eu acho que os melhores comediantes são sensacionais no drama também. E como é que você vê o mercado de streaming? Você acha que também está sendo uma porta aberta para as produções independentes, assim? Se você espera, tem um sonho de algum projeto para streaming a curto prazo agora? Não, eu acho que tudo é possível. Eu acho que tudo, eu acho que sim, eu acho que realmente tem muitos projetos, né? Muitas que você abre, nossa, agora são, né, Netflix, Amazon Prime, né, HBO, Google Play, milhões de né, seriados, milhões de pessoas criando sempre. Eu acho que você não pode perder o sonho, a vontade de querer estar nesse streaming. Eu acho que é muito possível, eu acho que é muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. Você fazer um projeto e fazer um pitch, né, para uma produção maior e ter esse investimento, eu acho que é muito possível, sim. Eu acho que as pessoas vendo, né, acompanhando, entendendo de onde você é, entendendo as coisas que você está fazendo, né?
E o próprio projeto, se foi uma coisa, se é uma coisa que eles estão procurando, eu acho que é muito possível que dê certo sim. E como foi a tua evolução como atriz? Você participou de alguns seriados muito famosos, Mr. Robot, Madame Secretary, né? E você está ali com atores que você via, né, na tela, e de repente você está ali naquele bastidor. Como é que foi para você? Não, para mim, cara, foi sensacional. Quando eu vi o Rami Malek, quando ele estava no Mr. Robot, né? Ele tinha acabado de ganhar o Oscar. Então, tá do lado dele numa produção grande, para mim foi uma coisa tipo... No começo eu acho que é até engraçado, porque quando esses atores entram, né, na cena, e tem outros atores menores, assim, que tá do lado, olhando, a gente fica até, tipo, de vontade, sabe aquela coisa que você tem vontade de dizer? Você não sabe nem porquê, mas porque, tipo, aquela pessoa, tipo, cara, imagina, você acabou de ver o cara ganhando um Oscar, de repente ele tá ali do seu lado, né, e, tipo, é sensacional isso. E eu acho que também o mais interessante é a maneira como eles se comportam, assim, sabe? Eles são super sérios. Tipo, o James Franco, por exemplo, quando a gente fez o The Deuce, quando ele entrou em cena, assim, quando ele entrou, né, para filmar, ele ficou com a gente começou a gravar das 2 da tarde e a gravação foi até 6 horas da manhã no dia seguinte. Uau! Foi, assim, extremamente cansativo. Todo mundo tava, tipo, exausto, mas a gente lá, e eles lá. E a Maggie Gyllenhaal lá também, sabe? James Franco, Maggie Gyllenhaal, e todo mundo lá, 5 horas da manhã, tipo, perfeitos, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, gente do céu, eu preciso mais de... E eu tomando café, pra aguentar essa coisa. Mas, assim, e eu acho que você vê, né, eles atuando de perto, e depois você assiste a cena como acabou, né? Porque assim, quando eu vi, né, ainda mais no Deus, a gente ficou tipo das 2 até às 6 no dia seguinte. A cena, quando eu assisti essa cena na televisão, não era nem 2 minutos de cena. Então, tipo, eu falei, gente, o que aconteceu? Eles cortaram mais do que a metade, tipo, mais do que, né? Tipo, todo esse tempo, tipo, e muita gente no set, era muita gente. Por uma coisa que não durou nem 2 minutos na cena. Então, assim, é chocante, mas também a própria atuação, né, deles, do James Franco, e a maneira como ele projeta, né, a voz dele, tudo. E depois a Maggie Gyllenhaal, que ela é muito mais assim, ela fala muito mais muito mais quieta, mais, né, menor as expressões dela. Um pouco o James, ele é mais tipo, né, ele fala as coisas mais alto, assim, e é engraçado. E o Rami Malek no Mr. Robot, gente, eu não escutava nada que ele falava, eu tava do lado dele, então eu falei, gente, mas não tinha começado, eu não escutava nada que ele falava, porque eu acho que era parte do personagem dele mesmo, né, tipo, mesmo. Então não dava para escutar nada que ele falava e eu tava do lado dele, mas assim, é sensacional ver esses grandes atores assim atuando do seu lado, sabe? E eu acho que você como atriz, né, eu como atriz, tipo, eu aprendi bastante, assim, vendo essas grandes pessoas, essas grandes estrelas do cinema atuando. É muito gratificante. Estamos falando agora, e não é todo mundo que entende essa questão do tempo, né, de como depois cortar. Você me lembrou agora um filme que o Hitchcock fez, Quando Fala o Coração, com Gregory Peck e Ingrid Bergman, que quem fez toda a cenografia do filme, o Hitchcock chamou Salvador Dalí. Aí o Salvador Dalí fez toda a cenografia e gravaram mais de 20 minutos dos pesadelos que o Gregory Peck tinha, e aí o Salvador Dalí, com aquela linguagem do surrealismo, caprichou, né? Quando ele foi ver o produto final, 2 minutos e meio. Ele ficou, que é isso? E o restante do material? Porque mudou, né, durante a edição. Provavelmente, A gente acha que de repente decidir. Foi a mesma situação, eu acho. Exatamente. A gente acha que vai sair de um jeito, mas daí eles cortaram quase tudo. Eu falei, nossa, mas uma produção tão grande,
Mas é isso, né? Eu acho que essas produções muito grandes, a gente acha que é tudo perfeito, tudo organizado, e não é, né? Você vê que é uma bagunça, muita coisa assim. Não uma bagunça, mas que você vê que, tipo... Porque também eles têm um budget, né? Pra testar, pra ver, tipo, não gostamos mais disso, vamos mudar, de mudar as coisas em última hora. Você vê que... Até um outro episódio... Oi? A questão do orçamento, tem tudo isso. Sim. Até a questão do Mr. Robot. Quando eu cheguei no setting, era para ter sido gravado às 7 horas da manhã. Só que como alguma coisa, não sei o que aconteceu, não deu para gravar, eles manteram toda a produção, lá a gente estava em Coney Island, eles manteram toda a produção até começar a gravar às 6 horas da manhã, por causa de onde o sol vai estar. A gente ia gravar no meio da praia. Por causa da luz. E então a gente ficou esperando. Esperando. E é isso, é sentar e esperar, ter um livro bom. E isso. Aliás, uma grande coisa que o ator tem, um dom que deve ter, é o dom da paciência, né? E não adianta, né? E daí você vê gente reclamando e você fala, ai meu Deus do céu, fica quieto. Porque não adianta, é a hora que todo mundo estiver disponível e poder gravar, né? Então você tem que sentar, gravar e sentar e esperar. Esperar, né? É a paciência do esperar. Agora o papo está delicioso contigo, mas a gente está sempre, né, Alexandre? Rival do tempo. Aliás, o tempo ele é muito ingrato com a gente. Quando o papo está bom, ele passa rapidinho. Né? Eu não quero deixar de te perguntar, vou deixar essa última pergunta para você desenvolver bem. Uma coisa que eu notei no teu curta, né? Você fica com aquele ar de quero mais, eu como público, de saber mais desse passado da personagem, que é tão instigante. Você, quando escreve, eu acho extremamente difícil, eu particularmente acho, escrever um curta. Porque você nota a densidade da história que tem por trás dali. Você tem um sonho de repente, transformar com o tempo isso num longa também? Cara, eu andei pensando bem, a gente pensou, eu estava conversando com outras pessoas sobre isso. Sim, a gente tem vontade, sim, de criar um certo pitch, né, para uma produção maior e fazer um longa ou até o próprio seriado mesmo. Né? Um próprio seriado de 4 episódios e refazer, mas fazer uma história assim, porque realmente eu acho que foi bastante informação, né? Eu acho que é um curta com muitas informações. Parece, eu fiquei com a sensação que é um longa dentro de um curta, né? Eu quis falar de tudo. Mas não, realmente, eu acho que eu adoraria poder transformar ou num longa ou num seriado e fazer entrar mais nas histórias, assim, nos temas, né? Porque eu cobri foram tantos temas, assim, né, que eu resolvi cobrir, mas eu acho que passou bastante rápido, assim, né? Onde não deu para desenvolver algumas coisas. Então, assim, se eu conseguir transformar essa história em um longa ou um próprio seriado mesmo, eu acho que ia ser sensacional. Eu acho que é a nossa intenção, sim, de poder... É que, sim, no começo eu fiz um curto, né? A gente nunca sabe o que vai dar, o que vai sair daquilo, mas realmente, eu acho que a intenção é poder transformar aquele pequeno curto em um grande longa, ou um seriado. Como leigo, tá? Acho que o grande mérito do teu curto é justamente isso. Você colocou ideias muito boas, você consegue fechar a história de maneira que agrada o público, mas deixa aquele gosto, aquela sensação, poxa, mas eu queria ver mais disso que eu gostei tanto. Então, isso é que eu acho legal nos curtas. Né? Você tem uma densidade e faz aquele querer mais da plateia. Entendeu? Tem. Eu acho que quando termina o curta... Oi? Se o crítico pensou como eu, essas primeiras premiações já estão vindo em função disso.
Exatamente. E é bastante importante, né, para que o próprio projeto, a gente saber, né, os festivais que entrou, até para criar uma certa força, né, para o próprio projeto. Você mostrar, tipo, ganhou esse festival, entrou nesse, e eu acho que até cria uma certa força para você poder mostrar depois para um investidor ou para as pessoas certas, né, que queiram transformar aquilo em um grande longo. Então, realmente é bem importante isso. Queria agradecer de coração esse bate-papo delicioso que a gente teve aqui. E, olha só, tendo novos projetos, lembra aqui do Divã Cultural, estamos aqui. Sim, obrigada a você, obrigada por me chamar. Gostei muito de bater papo com você e muita gratidão. Ok. Sucesso sempre. Obrigada, vocês também. Tchau, tchau.